Boa noite, pessoal, tudo bem? No último final de semana nós tivemos a primeira edição do MVP Conf. Foi um evento organizado pela comunidade de MVPs no Brasil. Se eu não me engano, o número está em torno de 120 pessoas que contribuíram, ajudaram a organizar esse evento com 2 dias. Tivemos mais de 1.000 inscritos. Enfim, foi um evento muito bacana. E eu acabei falando um pouquinho sobre integração contínua, sobre continuous deployment, como aplicar essas práticas dentro do VSTS, né, o nosso Team Services, e falei também sobre um recurso do Azure chamado Azure DevOps Projects. Acontece que durante a palestra ficou bastante cheia, nem todo mundo conseguiu participar, conseguiu entrar, a sala estava um pouquinho cheia. Tivemos também um pequeno problema com a internet, então nem todas as demos foram apresentadas e por essa razão eu decidi gravar o vídeo para quem teve algum problema na hora, ali não conseguiu assistir, possa ver, e também quem não foi ao evento possa acompanhar a palestra. Legal? Vamos seguir aqui então. Mais uma vez agradecendo a todos os patrocinadores, a cada uma dessas empresas aqui que ajudaram a realizar o evento. Queria agradecer também a todos os participantes que acabaram fazendo uma doação indireta, né? No evento, toda a arrecadação com as inscrições foram doadas para essas duas instituições, a APAI e o Lar da Criança Ninho de Paz. Se você está vendo o vídeo agora, fica aqui também os dados bancários, caso você queira fazer uma doação, uma contribuição com as instituições. Estão aqui as informações e vamos lá. Me apresentando, eu estou no programa MVP desde 2011, quando eu entrei na competência, na categoria de ALM, Application Lifecycle Development, e nos últimos anos, se eu não me engano, nos últimos 3 anos, a Microsoft acabou unificando os MVPs de linguagens, C#, VB, ASP.NET, Frameworks, ALM, tudo numa única categoria, que é essa de Visual Studio and Development Technologies. Então, desde então, eu estou nessa categoria. São 7 anos dentro do programa e faço parte de um outro grupo também da Microsoft chamado Visual Studio ALM Rangers, que é um pouco diferente, uma pegada diferente do MVP, que enquanto o MVP está focado mais em contribuições técnicas, comunidade técnica, palestras, os Rangers eles focam mais em preencher gaps do produto, então criar extensões, criar guias para ajudar na adoção do produto, de toda a plataforma de DevOps do Visual Studio. Legal? Trabalho também, né, é importante, trabalho lá no time de operações da SX, ajudo a galera com DevOps, com agilidade, com Cloud. A gente trabalha também com outros tipos de projeto envolvendo bots, machine learning, enfim, tudo relacionado a desenvolvimento, um pouco de infraestrutura. Se quiser conhecer um pouquinho mais da empresa, entre em contato. Tem algumas formas de contato aí. Basicamente, André Dias BR, você me acha nas principais redes sociais. Se quiser me mandar um e-mail, andré.dias@sx.com.br. E para finalizar aqui, tem algumas certificações também relacionadas à nuvem, à agilidade, à DevOps, certificações de instrutor tanto da Microsoft quanto da Scrum.org. Legal? Então, um pouquinho sobre mim aí antes da gente seguir. Nossa agenda teve um início, né, ali de uns 15 minutos, onde falamos sobre uma parte mais introdutória, mais conceitual sobre o que é a integração contínua, o que é o deployment contínuo, o que é DevOps, né? Todo mundo falando de DevOps, o que é de fato DevOps, para nivelar o conhecimento de todo mundo. Depois a gente entrou nessa funcionalidade do Azure, que é o Azure DevOps Project, em preview, mas assim, muito útil para criar sua esteira de DevOps, o seu pipeline de DevOps, montar build, release, teste, monitoração, fazer deployment em VMs, em web apps. Eu brinquei com o pessoal na hora lá que, olha, vocês vão chegar segunda-feira no trabalho de vocês e vão conseguir montar uma esteira de DevOps do zero, já pode pedir aumento aí para o seu chefe. Enfim, acho que o pessoal conseguiu entender e espero que tenham aplicado isso aí nessa semana. Depois disso a gente entrou numa parte um pouquinho mais intermediária, ali mostrando como fazer build
de um código que está no GitHub fazendo deployment na Amazon, sim, GitHub, VSTS e Amazon, tudo isso conversando. E depois uma parte um pouquinho mais avançada ali de como você reaproveitar seus scripts de build, como você trabalhar com configuração como código, infraestrutura como código, usando o YAML Builds. Tá? Um último item ali de Approval Gates, para quem tem cenários um pouquinho mais complexos de deployment e gostaria de automatizar as aprovações. Essa foi a agenda e vamos começar. O primeiro assunto aqui, integração contínua, Continuous Deployment, Continuous Delivery. Essa imagem não tem nada a ver com o assunto, é apenas para direcionar, para voltar no tempo aqui e falar de uma palestra que eu fiz no TechEd 2011. A gente pode ver aqui que são 7 anos aí de história, mas o assunto é o mesmo, né? Se eu olhar, eu posso dizer que a palestra aqui de 2018 ela é muito parecida, né? Uma modernização da palestra de 2011. A agenda é muito parecida, então tem uma parte conceitual que também fala de o que é o Continuous Delivery, fala de anti-patterns, uma pincelada no programa dos Rangers, e depois uma parte ferramental que acabou mudando de lá para cá. Mas o que é importante, o conceito continua o mesmo. Então tudo que foi falado lá em 2011 continua valendo até agora. Eu não vou entrar a fundo nessa parte conceitual, é mais para nivelar o pessoal aqui, então vou dar uma tocada bem rápida nessa parte. Mas se você quiser entender um pouco mais, tem aqui meu SlideShare, onde você pode pegar esses slides aqui. E não só dessa palestra, tem uma outra palestra que foi feita, acho que no primeiro Azure Summit, onde eu explico detalhadamente, com gráficos, o que é uma build, o que é uma prática ferramenta, né? Então, o que é uma build, o que é um build server, quais são esses itens aqui, né? Integração contínua, que eu vou explicar mais superficialmente aqui agora. Então, se você se interessa pelo assunto, essa parte mais conceitual, entra lá no meu SlideShare e dá uma olhada nessas palestras. Mas vamos lá, vamos começar. Primeiro assunto, o que é integração contínua? De forma bem resumida, a gente pode falar que é disparar uma build toda vez que eu recebo um código novo. Então, o programador desenvolveu o código dele, fez o check-in, ou fez o commit, fez o push, eu vou pegar esse código dele, vou juntar com o código, né, do time todo e vou fazer uma build do código coletivo, do código do time. Por que isso é importante? Porque imagina assim, o programador fez o código na máquina dele, obviamente que funciona, né? Obviamente nem sempre, né? Mas é esperado que funcione, ninguém vai comitar um código que não está funcionando. E a hora que chegar no servidor, a hora que eu junto com o código do time, pode ser que esse código tenha quebrado. Então a ideia é fazer uma build, ver se o código do time compila, e se compilar, ótimo, se não, eu quero dar o feedback mais rápido, né? Eu quero mandar um e-mail, quero mandar um alerta para o meu usuário, olha, você mandou um código, quebrou, revisa, né? Por que isso é importante, né? Porque, primeira coisa, ele tem que ser contínuo, né? E contínuo não é uma vez por mês, contínuo não é uma vez por semana, assim, idealmente várias vezes ao dia, mas no mínimo uma vez ao dia. Pensa assim, você está mexendo em arquivos, tá? Os seus colegas também mexeram em arquivos. Se você deixar para fazer essa integração uma vez por mês, assim, são várias pessoas mexendo em vários arquivos, você vai gastar com certeza dias fazendo toda essa integração. E como é difícil, você vai adiar cada vez mais, assim, vai ficar mega complexo, vai ter um monte de erro. Porém, se você fizer isso várias vezes ao dia, se tiver algum conflito, vai ser com uma pessoa, muito poucos arquivos, muito fácil de resolver. A própria ferramenta de merge vai conseguir, na maioria das vezes, fazer isso de forma automática. Então, uma boa prática, integre seu código continuamente, frequentemente e tenha menos problemas. Uma outra prática que acaba andando de mãos dadas aqui com a integração contínua é o teste de unidade. Então, poxa, acabei de mandar o código, fiz a build, está compilando, por que eu não rodo uns testezinhos básicos ali de unidade para verificar se além de estar compilando, tudo continua funcionando, né? E aí, beleza, está funcionando, mais uma vez, feedback ok, vamos seguir. Isso é integração contínua, bastante simples.
Indo para o próximo assunto, Continuous Deployment, qual que é a diferença? Ele é um passo além da integração contínua. Então, vamos imaginar, poxa, mandei meu código, compilei, testei, está tudo funcionando, para que eu vou manter o meu código dentro do meu repositório ou dentro do meu servidor de build ali? Vou manter minha build, vou ficar estocando o código. Não faz sentido, né? Código é um software, software só tem valor quando está rodando. Então, se já está pronto, funcionando, implanta. Pode ser no ambiente de homologação, de produção, mas implanta, né? Deixa o seu usuário dar feedback, deixa o seu usuário ter os relatórios valiosos, usar o software que ele tanto espera, né? E não fique estocando isso daí. Né? Isso daqui, essa prática ela funciona muito bem quando está trabalhando com Kanban, você tem um fluxo contínuo, então desenvolver uma funcionalidade, já implanta, né? Kanban com FDD, né? Feature Driven Development, esse cara funciona muito bem. Desenvolveu, compilou, está tudo funcionando, já implanta de forma automática. Então, seria um passo além, evitar estocar código e implantar sempre que tem algo funcionando. Só que você pode pensar, poxa, nem sempre isso é interessante. Às vezes eu estou fazendo um produto, acabei de desenvolver o meu módulo de login, que sozinho não tem muito valor. Então não faz sentido implantar o login. O usuário vai logar, vai funcionar, só que ele não vai ter nada para fazer. O menu não está pronto, por exemplo, né? Então algumas vezes você quer acumular funcionalidades para fazer uma única release um pouco maior que tem um conjunto maior de funcionalidades. E aí vem o Continuous Delivery. Basicamente, você começa a ter controles, assim, você não quer ir para produção a todo o deployment, você quer agrupar, você quer ligar, tem um botão de liga e desliga para a área de negócio, de repente, começar a controlar funcionalidades. E aí você tem práticas que funcionam bem com esse cara, que é, por exemplo, a Feature Flags. Então, imagina assim, o time do Visual Studio faz muito isso. Você entra, assim, eles acabam de desenvolver uma funcionalidade, lançam para um grupo pequeno de pessoas, as pessoas vão validar, se tiver tudo ok funcionando, eles vão colocando para mais pessoas. Né? Então, se eu quero ter um controle de liberar funcionalidades para poucas pessoas, ou acumular releases, e, enfim, ter botões de liga e desliga para controlar o que o meu usuário vê, Continuous Delivery é uma boa prática. Então, a gente vai escolher o que faz sentido para o nosso negócio, olhar o nosso tipo de produto e escolher uma dessas práticas. Beleza? Resumindo, Continuous Integration, Continuous Deployment, Delivery, são essas coisas. Legal? Vamos seguir aqui então. E DevOps? O que é DevOps? DevOps, se você perguntar para um grupo de programadores, ele vai te falar, DevOps é automação de build e release, porque essa é a realidade dos devs, assim, o que eles enxergam de DevOps, na maioria das vezes, é automação de build e release, o que não está errado, pode estar incompleto, mas errado não está. E aí você para e vai falar com a galera de infraestrutura, operações, e para você, o que é DevOps? A realidade da galera de infra é um pouco diferente, eles trabalham com monitoração, APM, normalmente quando eles ouvem DevOps está relacionado à nuvem, então eles podem falar cloud, automação de VMs, essa é um pouco mais da realidade da galera de operações. Então, novamente, eles não estão errados, mas continuam incompleto. Se você mudar o público e for falar com a galera de agilidade, né, um pessoal mais zen, assim, eles vão estar com uma pegada um pouco mais cultural, transformação ágil, né? Então eles vão falar, cara, DevOps é mais sobre cultura, um movimento cultural, assim, e vão entender que as práticas de engenharia são necessárias para uma transformação ágil, né? Mas assim, já deixa de ser algo fundamental para ser algo acessório, que é uma forma que os arquitetos veem também. Né? Os arquitetos hoje estão preocupados, né, muito mais com a robustez do sistema, escalabilidade, agora trazendo um pouco de microserviços. Então, DevOps, eles acabam vendo como um conjunto de práticas e ferramentas para suportar, né, toda aquela arquitetura fantástica aí que eles criam. Então, vocês podem ver que cada um tem uma visão diferente, isso normalmente, né?
E aí a gente tem outras visões um pouco mais polêmicas, né, que... Bom, por exemplo, se eu começar a falar de DevOps para o DBA, ele já vai chegar, cara, some daqui, não quero ouvir, isso daí é loucura, nem ferrando que um dev vai fazer deployment aqui no meu banco de forma automatizada, eu quero ver o script, eu vou rodar o console. Enfim, banco de dados é de fato um assunto bastante delicado quando a gente fala de automação, principalmente de DevOps, né? A gente não pode ser hipócrita também, né, e não colocar as empresas nesse jogo, né? Afinal, isso daqui é uma palestra sobre DevOps. A empresa que eu trabalho ganha dinheiro com DevOps, a Microsoft, que são os produtos que eu vou demonstrar aqui também, né? Então, acabam sendo oportunidades para vender ferramentas, consultorias, treinamentos, certificações. DevOps também é oportunidade. Eu coloquei um item aqui, um pouco polêmico, né, que a galera de ALM, assim, quando surgiu o DevOps, falava, DevOps é um ALM capado. Isso daqui porque na definição de ALM, a ALM está baseada em 3 pilares, né, que é desenvolvimento, operações e governança. Como o DevOps não tem governança, né, DevOps era entendido como um ALM capado, né? Enfim, eu não vou entrar em detalhes disso daqui, mas era uma forma que a gente costumava chamar antigamente. Mas de fato é que DevOps, para a grande maioria, né, para um consenso aqui, é a colaboração entre os times de desenvolvimento, operações, mas não limitado a esses 2 times, né? Tem os times de negócio, os times de segurança. DevOps ele tem uma pegada de muito mais de produto do que projeto. A ideia é pensar em produto, em ciclo de vida e acabar com os silos, né? Então não é que eu vou ter um departamento de desenvolvimento que vai falar com teste, que vai falar com operações. Não, a ideia, eu tenho um produto, para construir esse produto eu dependo de todas essas pessoas e é importante que elas colaborem para que a gente consiga ter um bom produto, né? Parar com aquela atitude de, esse problema não é meu, esse problema é da outra área. Não, o problema é nosso, sem ficar apontando dedos, vamos trabalhar juntos para resolver o problema. Então, essa é a mensagem de DevOps, o que é DevOps, e a grande maioria acaba entendendo dessa forma também, apesar dessas pequenas especializações, essas visões um pouco mais míopes que a galera tem. Legal? Aqui 3 imagens que eu acabei colocando para ilustrar quão amplo é DevOps, né? Se você entrar no site do Visual Studio, você vai ver ali que DevOps é a união de pessoas, processos e produtos, né, para habilitar a entrega contínua de valor para os usuários finais. É bem bonito, né? Mas, enfim, resume um pouco disso que a gente acabou comentando. Microsoft está lançando uma certificação, em breve deve estar disponível, a 70538, com foco em DevOps, usando o Azure. E uma coisa que eu achei bem diferente, não sei se é antigo, mas assim que eu atualizei meu Visual Studio Enterprise, eu vi ali uma descrição onde o Visual Studio ele é uma solução para DevOps, né? Assim, é curioso que a gente fala muito de automação, de build, release, VSTS, e é legal ver a Microsoft posicionando uma IDE, né? Aliás, bota IDE nisso, né? Mas como uma solução de DevOps, bem bacana também. Beleza? Vamos seguir aqui então. O foco dessa palestra, a gente vai cobrir principalmente o DevOps, quando a gente fala da visão do desenvolvedor, né? Então vai ter muita coisa de automação, build e release, e vai ter uma pincelada, mas bem pequena mesmo, sobre criação de VMs automatizadas e monitoração, lá quando eu estiver falando sobre o Azure DevOps Project, que são opções que eu posso escolher para o meu deployment, beleza? É isso, vamos lá então, Azure DevOps Projects. Para quem nunca viu esse cara funcionando, o Azure DevOps Projects basicamente é um grande wizard. Vamos pensar, a Microsoft ela tem o VSTS, que é uma plataforma de DevOps, onde eu posso gerenciar bugs, gerenciar tarefas, eu posso também versionar o meu código-fonte, eu posso fazer build, fazer release, executar testes, enfim, tudo isso daí.
E de um outro lado ela tem o Azure, onde entre muitas coisas eu posso criar máquinas virtuais, criar web apps, trabalhar com container, ou seja, eu posso hospedar aplicações de várias formas, utilizando IaaS, utilizando PaaS, utilizando containers. Por que não simplificar a vida do usuário e oferecer um grande wizard onde eu escolha um runtime, escolha o framework, onde que eu quero hospedar, forneça alguns dados e ela gere tudo isso para mim. Tá? Então é isso que o DevOps Projects faz. Você vai, por exemplo, quero trabalhar com .NET. Dentro do .NET eu quero trabalhar com ASP.NET Core. Depois eu quero hospedar isso num container e tá aqui minhas credenciais, cria tudo para mim. É isso que ele vai fazer. Em aproximadamente 5 minutos, ele vai gerar todo um pipeline para você, com códigos de exemplo, te ensinando como utilizar boas práticas de programação, com todo o pipeline, com a esteira montada, para você simplesmente dar um check-in, ele disparar a integração contínua, disparar o continuous deployment, e você sair navegando na sua aplicação que está hospedada onde você escolheu, com monitoração, telemetria, tudo isso ligado. Onde fica a vida do consultor com isso tudo, né? Vou ter que arrumar outro emprego. Então vamos lá, vamos ver esse cara funcionando na prática. Vou trocar aqui, vou acessar o meu portal do Azure. Para quem nunca viu isso daqui, não tem uma assinatura, procura por Dev Essentials Azure. Você tem uma assinatura gratuita lá, sem cartão de crédito. Você vai ter também o VSTS, também é free. Você pode, até 5 usuários, você pode criar uma conta lá. Então, basicamente, tudo que eu estou demonstrando aqui, você consegue fazer sem pagar um centavo. Legal? Uma vez que eu estou no portal do Azure, vou procurar uma opção chamada DevOps Projects. Cliquei nesse cara e uma vez que eu estou aqui, eu vou adicionar um novo projeto. Então, cliquei no botão Add e ele vai carregar o wizard para mim. Aqui é aquilo que eu estava comentando. Então, o que eu vou escolher? Qual que é meu runtime? Se eu escolher .NET e The Next, ele vai me apresentar o framework. Eu quero ASP.NET tradicional ou ASP.NET Core. No ASP.NET tradicional, ele me dá uma opção para gerar o banco de dados ainda. Então, posso deixar essa opção aqui. Se eu for por Core e clicar em Next, o próximo passo é onde você quer hospedar a sua aplicação .NET escrita com ASP.NET Core. Pode ser num Web App Windows, um Web App Linux, afinal o .NET Core roda no Linux também. Pode ser em container, pode ser numa VM. Então pensa assim, se eu selecionar a VM, ele vai provisionar uma VM no Azure, configurar o IS, configurar MS Deploy, toda aquela coisa que toma um grande tempo nosso. Já vai ter a build que vai fazer o release, vai conectar nessa máquina sem a gente configurar uma linha, basicamente isso. E seguindo aqui, né, ele vai pedir para mim as credenciais para ele criar todo esse processo. Mas ok, eu não quero trabalhar com .NET, quero trabalhar com Java. Então selecionei Java, meu runtime, ele vai me dar opções de framework aqui. Posso escolher entre Spring e JSF. Escolhi um dos dois, ele vai perguntar onde eu quero hospedar e vai cair naquela mesma tela lá. Então percebam que é muito simples mesmo, são 4 passos e em 5 minutos está tudo pronto. Um site estático não tem muito o que fazer, né? Ele é sempre um site estático, vou escolher onde eu vou hospedar e é isso. Node, não conheço nada de Node. Tem alguns frameworks aqui que vocês devem conhecer muito mais que eu, esse Express.js, Sales.js, uma aplicação simples, novamente, né? Que mais? PHP, Python, vamos supor que você já tem seu código. Fala, André, não quero código de exemplo, já conheço boas práticas, já tenho meu código em algum lugar, lá num GitHub ou num Git externo. Eu só queria que o VSTS junto com a Azure montasse todo o pipeline para mim. É possível? Sim, é possível, basta selecionar essa opção aqui embaixo, né? Já tenho o meu código, clico em Next, vou escolher qual que é meu repositório, vou pegar do GitHub. Como eu já estou autenticado aqui, ele já vai carregar meus repositórios, minha branch, e basta seguir. Aí fica um pouco mais difícil para ele saber, né, qual que é a minha aplicação. Eu vou informar qual que é o meu código que está lá no GitHub, selecionei, né, onde que eu vou hospedar e beleza, segue o jogo aqui.
Vou voltar. Então, assim, também é possível. Vamos criar um do zero? Vou selecionar aqui o .NET. Selecionei o .NET. Vou pegar o ASP.NET clássico, vou adicionar um banco de dados. Vou hospedar dentro do Windows, né, o Web App Windows. E aqui cheguei na última opção. Nessa última opção, o negócio é tão inteligente que se você não tiver uma conta no VSTS, você pode criar aqui agora, né? Então, eu não vou criar, vou usar a que eu já tenho e vou chamar isso aqui de mvpconf .NET 3.0 aqui porque já criei vários aqui para ter certeza que não vai dar pau na demo, né? Uma vez que eu escolhi onde vai ser criado, né? Vai ser criado um Team Project dentro dessa conta, tudo configurado. Onde que ele vai hospedar, né? Vai hospedar no Azure, nessa subscription, vai criar essa app nessa localização. Se eu quiser mudar, consigo mudar. Consigo mudar subscription, consigo mudar o nome da minha aplicação, localização. É importante que tudo fique no mesmo lugar, né? Para evitar pagar tráfego de dados entre data centers, né? Quero mudar detalhes do banco de dados, mudo tudo que eu preciso aqui e done. E aí tá pronto. 5 minutinhos, tudo que você precisa para ter um DevOps funcionando, pelo menos inicial, vai estar pronto, né? E aí é esperar, né? Só que a gente não vai esperar aqui para fins de demonstração, né? Vou pegar um cara que já está pronto, mas, gente, é isso. 5 minutos, preencheu meia dúzia de campos ali e você tem um pipeline inteiro de DevOps funcionando. Tá certo? Vou pegar qualquer um aqui, vamos pegar esse segundo. E depois de 5 minutos, né, a hora que acabar esse wizard que eu acabei de criar, ele vai me mostrar uma tela muito parecida com essa. Então, no primeiro momento, eu vou ver meu pipeline aqui de integração contínua e continuous deployment, né? Eu posso ver que o meu código está aqui, né? Meu primeiro commit foi há uma semana atrás, né? Que a minha build está criada, minha build que foi executada há 5 dias está funcionando, que o meu deployment também, o último foi há 5 dias, está funcionando, que o meu repositório está aqui, não tive commit nos últimos 7 dias. Aqui eu posso ver meu site, vamos acessar o site aqui, tá ok, né? O banco de dados ele usa basicamente para registrar visitas, né? Então a gente pode ver aqui o incremento. Meu site está em pé, né? O serviço está em pé, o banco de dados está em pé. Aqui eu consigo ver alguma telemetria já, enfim. Então, essa é a tela que eu vou ver quando eu tiver criado, quando eu tiver concluído esse DevOps Project que está sendo criado aqui. Eu posso ver em detalhes. Então, se eu clicar aqui Project Homepage, ele vai me direcionar para a homepage aqui do meu projeto. E aí, né, tenho a home, posso ver que minha build está funcionando, que eu tenho atividade de código, que meu código já está versionado aqui no Git, tem até o README que ele gerou para mim, né? Então tá funcionando. Aí se eu fechar isso aqui, clicar em repositórios, né, ele já vai abrir meu Team Project lá na aba de código, né, para eu ver meu repositório. Vamos dar uma explorada aqui no código, que eu acho bem interessante. Aqui é minha aplicação de exemplo, né? Então, a aplicação tradicional, ASP.NET MVC, que vai ter o webconfig aqui e tal, né? Mas uma coisa legal é essa pasta ARM Templates. Isso daqui o que é? Se eu abrir esse arquivo JSON, eu consigo ver descrito como que está a infraestrutura para minha aplicação dentro do Azure. Então, ele tem um web app, ele tem um storage, tem um banco de dados. Tudo aqui está descrito, né? Esse arquivo aqui ele descreve tudo isso. O que é legal? Se eu for lá e apagar toda a infraestrutura e rodar uma nova build, ele vai criar esse cara de novo, né? Então, assim, a gente está aplicando, né? Esse template aqui, ele segue boas práticas de programação e ele está aqui fazendo um deployment utilizando infraestrutura como código, que é uma grande recomendação, né? Assim, se eu matar minha infraestrutura, eu consigo recriar do zero. Posso fazer o deployment quantas vezes quiser, que ele vai sempre sair da mesma forma. E não só infraestrutura como código, mas configuração como código também. Então, assim, aqui eu tenho alguns parâmetros que basta eu preencher, né, e aí eu consigo replicar os meus deployments. Outra coisa
eu sigo também o Continuous Database Deployment, né? Prática de controle de banco de dados através de código. Então, eu tenho as minhas tabelas de escritas aqui, o meu projeto de banco de dados. Aqui eu não estou usando nada mais do que o projeto de banco de dados do Visual Studio. O que é legal? Eu consigo, por exemplo, uma vez que esse projeto tá desenvolvido, eu consigo fazer um deployment de um banco zerado, e aí ele vai criar tudo do zero. Mas se eu simplesmente adicionei um ou outro campo numa tabela, ele vai entender, ele vai ler esse script aqui, né? Olha, eu tenho que ter 3 campos nessa tabela, só que se o meu banco tiver apenas 2, ele vai gerar um script automaticamente de Alter para incluir essa tabela. Se eu mudei o nome de uma coluna, ele não vai fazer um drop e depois criar a coluna, ele vai entender que foi uma mudança, ele vai salvar os dados no lugar, renomear a coluna, depois colar os dados de novo, enfim, tem toda essa inteligência por trás, basta utilizar esse tipo de projeto. Então, o que você pensar em termos de boa prática está sendo aplicado aqui. Ok, e se eu for ver meu pipeline de build? Foi criado também. Então, ele já criou uma build e eu posso entrar dentro da minha build, ver que ela funcionou. Eu posso editar e ver o que ele gerou para mim. Então, o meu processo de build, de integração contínua, né, nesse caso, ele pega o meu projeto, aplica no Get, faz a build, roda os testes, gera aquele pacotinho, aquele zip que normalmente a gente manda para o pessoal de infraestrutura e versiona aqui dentro do VSTS. Ele faz tudo isso para mim sozinho. Legal? Triggers, tenho aqui, ó, integração contínua habilitada. Já está com integração contínua funcionando. Beleza. E se eu for para release? Né? Tenho também. Release, tem uma release criada que já foi executada. Se eu for editar essa minha release, eu vou conseguir ver que ele vai pegar o pacotinho, né, que está versionado. Sempre que chegar esse pacotinho, ele vai disparar um Continuous Deployment, que ele vai disparar no ambiente de dev, vai fazer o deployment do web app lá no Azure, e depois disso ele vai executar um SQL, vai criar o banco de dados. Então tá tudo montado para a gente de forma automática. Vocês percebam que eu não cadastrei nada aqui, ele montou tudo para mim. Aqui eu tenho meu servidor de banco de dados, meu banco de dados, login, pode ver que o password ele é um parâmetro, enfim, fantástico, né? Ele gerou todo o pipeline para a gente em 5 minutos e estruturou de uma forma muito profissional. É isso. Então, vamos ver aqui também o que é mais que eu tenho, Application Insights. Então, se eu clicar aqui nesse cara, eu vou ver aqui os acessos que eu estou tendo, o número de requests, tempo em milissegundos. Então, assim, ele não só cria o site, como ele configura o Application Insights e me dá toda a telemetria que eu preciso para monitorar minha aplicação. Fantástico, gente. Assim, vocês podem ver que em poucos minutos aí eu tenho uma estrutura muito profissional que, assim, às vezes a gente gastava horas, semanas até para fazer isso e para qualquer tipo de aplicação. Java, isso aqui é muito chato fazer. A gente tem também em 5 minutos uma aplicação, um pipeline inteiro do Java montado nesse formato, usando Jenkins, usando Ent, usando toda a stack Java. Beleza? Vamos seguir aqui então. Nossa próxima demo é GitHub, Visual Studio Team Services e AWS. A ideia aqui é mostrar um pouco o poder de integração do VSTS. Então, eu vou pegar um código-fonte que está lá no GitHub, vou fazer a compilação dentro do build do VSTS e depois vou mostrar como que seria o deployment dentro do AWS usando essa extensão aqui, o AWS Tools, né, para o VSTS. Essa é uma extensão que começou a ser feita lá pelos Rangers. Depois de um tempo a gente doou o código para o AWS e, enfim, eles evoluíram isso daí, tá muito bacana essa extensão, tem muitas opções mesmo para quem trabalha com a AWS.
Vamos dar uma olhada como é que ficou esse cara. Então, vou fazer a troca aqui, né? Vou sair do slide, vou lá para o meu VSTS e essa é a home, né? Para quem nunca viu essa carinha do VSTS, eu vou começar um projeto do zero aqui. Então, vou chamar de MVP-Conf, vou chamar AWS 31, ok? Posso até criar um repositório aqui, escolher as duas opções, mas eu não vou usar nenhuma delas, porque o meu código vai vir do GitHub. Template de processo não está relacionado a esse assunto com a nossa palestra também, então tanto faz aqui. Vou criar um projeto do zero e em alguns segundos deve estar disponível. Vamos lá. Criou, tá? Então, ele já veio diretamente para a aba aqui de repositório, para me ensinar como é que eu crio um novo projeto, como que eu clono dentro do Visual Studio usando o Git. Isso para a gente é relevante, tá? Então, vou pular essa aba de dashboards, código não me importa agora, work items, bugs, tarefas também não me importa agora. Eu vou diretamente para a parte de build. E aqui ele vai me dar uma opção para criar uma nova build, já que eu não tenho nada. Então, clico em nova definição para criar uma nova build. E aí a primeira coisa que ele vai me perguntar é, onde está o seu código-fonte? Está dentro do VSTS, do Git? Do Git do VSTS? Não. Também não está dentro do TFVC, que é o versionador original, o primeiro versionador que foi lançado junto com o TFS e com o VSTS. Está no GitHub? Sim, está no GitHub, mas eu tenho outras opções aqui. Então, você trabalha com o GitHub Enterprise e quer um suporte melhor para integração contínua, você pode configurar aqui. Você quer usar um Git externo de um outro repositório, você pode colocar também. Enfim, temos várias opções. Vou autorizar, como minhas credenciais já estão salvas, ele já vai autorizar automaticamente aqui e vai começar a listar os meus repositórios. Então, vou escolher um repositório aqui, pode ser esse André Dias Demo MVP Conf. Selecionei meu repositório, ele vai pegar as branches, tem uma branch aqui pronta. Então, tá aqui, selecionei meu repositório, minha branch, e ele está me perguntando, André, que tipo de projeto que é esse? Tá? Esse projeto, ele é um projeto web, ASP.NET tradicional. Vamos assumir que ele fosse um .NET Core, ok? Mas como ele é .NET, eu vou selecionar essa opção aqui. Então, linkei com o meu GitHub, estou selecionando o template de build aqui, ASP.NET, e Apply. Ele já vai identificar, né, quais são as atividades necessárias para compilar um projeto web. Já trouxe aqui pronto para mim, eu não tive que fazer absolutamente nada. Posso simplesmente salvar e gerar uma nova build, né, enfileirar uma nova build aqui. Fiz isso, minha build já está sendo disparada, né? Então, de novo, é muito simples fazer esse tipo de coisa. Vamos olhar aqui. E agora ele vai começar a disparar o nosso processo de build. Então, nesse primeiro momento, ele está provisionando um agente lá dentro do Azure, dentro do VSTS. Ele está subindo um container com um agente que sabe compilar aplicações web com ASP.NET, né? Começa a fazer download dos agentes e começou o trabalho. Agora ele vai baixar o código-fonte do GitHub, a gente pode ver aqui, né? Clonou meu repositório. Depois ele vai baixar, usar o NuGet, fazer o restore, fazer build na solução, enfim, todo o processo que estava descrito na parte anterior. Vamos aguardar alguns segundos. Beleza, tá aqui, tá pronto. O tempo total de build, como a gente pode ver, foi de 2,3 minutos. Eu acabei dando uma acelerada no vídeo aqui para você não ter que ficar esperando todo esse tempo junto comigo, mas o fato é que a nossa build, essa daqui, a 11.1, né, ela tá pronta. Então, fiz a minha build no meu projeto, tá funcionando e eu baixei o código lá do GitHub. Primeira parte tá ok. A segunda parte agora eu quero pegar esse artefato que foi gerado aqui, né, que está versionado. Vamos dar uma olhada aqui que ele gerou. Ele gerou um projeto zip, né, aqui para fazer implantação, que é esperado daquele tipo de projeto .NET, e eu quero implantar isso aqui lá no AWS. Então, o que eu faço?
eu volto aqui na minha build. No finalzinho dessa build, ele vai ter uma opção para criar o deployment. Então, tá aqui, né? Ele não encontrou nenhum deployment, de fato a gente não configurou nada até então. Vou clicar para criar uma release. E aí quando eu clico, ele vai pedir para eu escolher qual que é o template. Aquela extensão do AWS, ela é bem bacana, mas ela não traz nenhum template aqui ainda, né? Então, assim, vou criar um template vazio, só que apesar de não ter o template, eu tenho as atividades já do AWS. Então, como eu peguei o template vazio, ele não tem nada, né? Ele está simplesmente pegando o artefato que foi gerado pela build e está disparando aqui um continuous deployment. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, né, no meu agente, vou adicionar, vou fazer um filtro aqui por AWS e tenho todas as opções. Então, se eu quisesse mandar uma mensagem aqui para o SNS, para o SQS, ou vamos supor que aquilo que eu acabei de gerar, aquele pacotinho, fosse um AWS Lambda escrito em .NET Core, né? Então, a AWS Lambda está aqui, ó. Se eu quisesse fazer um deployment de uma função, né, escrita em .NET Core para hospedar no AWS Lambda, bastaria selecionar essa opção aqui. Seleciono esse cara e aí vou começar a fazer os links. Então, quais são as minhas credenciais? Que região que está? Qual que é o caminho? Né? As propriedades aqui da minha função. Então, qual que é o nome? Enfim, outras informações aqui. Configuro tudo isso e está pronto. Se eu precisar adicionar outras atividades aqui da AWS, eu tenho uma lista enorme de opções. Então, quero fazer upload de algum arquivo lá para o meu S3, quero invocar uma função, quero utilizar o code deploy, já tenho o meu script pronto, quero simplesmente rodar, tá aqui, não preciso escrever tudo do zero, assim, usar as funções, simplesmente aponto para o meu script. Quero trabalhar com Beanstalk, quero baixar um arquivo, já tenho ao invés de, como eu estou trabalhando com a AWS, não tenho o ARM, mas uso o CloudFormation, então já tenho tudo descrito, a minha infraestrutura através de CloudFormation, tá aqui, só rodar também. Então eu tenho muita opção mesmo, basta instalar aquela extensão, né, essa daqui é AWS Tools, e eu vou ter disponível esse monte de atividade para trabalhar com a AWS. Legal? Então, essa era a ideia, mostrar como é possível você pegar um código do GitHub, fazer uma build, a gente fez a demo completa disso daqui, e tá aqui os detalhes para vocês, se você precisar trabalhar com a AWS, esse é o caminho das pedras. Beleza? Vou fechar aqui, abandonar esse item, e vamos para a próxima demo, que é YAML Builds. Para quem nunca ouviu falar desse cara, desse tal de YAML, YAML, ele é uma linguagem de marcação da mesma forma que é um XML, só que muito mais fácil de ler, né? XML a gente se atrapalha um pouquinho, o JSON já é mais fácil, e a ideia é que o YAML seja uma linguagem assim, de leitura fácil para nós humanos. Você bata o olho, consegue identificar quais são as seções, o que faz ali as tarefas. Assim, a gramática dele é bastante simples, é mais ou menos quando a gente abre o Notepad e começa a fazer anotações, se brincar, essas anotações elas rodam, né, nesse formato YAML. Basicamente é isso. E aí a Microsoft resolveu trazer esse cara que já é amplamente utilizado no mundo open source para dentro do VSTS. O que a gente ganha com isso? Né? Uma capacidade de criar nossos scripts, né, de build através de código, e aí trabalhar com configuration as code, infraestrutura as code, assim, definir nosso pipeline inteiro como código. Isso é muito legal, porque até então a gente dependia de wizards, né? Várias demonstrações que eu fiz aqui, lá do DevOps Project, ou até mesmo para criar o pipeline, através de uma interface visual de algum wizard. Ok, até daria para criar em código, mas cada build que eu tenho, ela teria um arquivo próprio. E a ideia aqui com o YAML é que, através de um único arquivo, eu possa ter quantas builds eu quiser. Então,
No cenário sem o YAML, imagina que eu tenha 100 builds para 100 projetos .NET e aí aparece uma nova task. Por exemplo, eu tenho que publicar os PDBs no servidor de símbolos. Eu teria que entrar build a build e alterar cada um deles. Agora, com esse novo modelo, eu poderia criar as 100 builds a partir de um único arquivo. E aí, se eu tivesse que alterar esse padrão, eu mudaria um único arquivo e todas as 100 builds já teria o suporte, por exemplo, a publicar aí nos PDBs no servidor de símbolos. Então, essa é a grande vantagem e é muito simples trabalhar isso dentro do VSTS. Antes de fazer uma demonstração, eu vou mostrar como que a gente faz uma migração de repositório para simplificar a nossa demo. Então, vou pegar o código antigo que eu já tinha aqui. Deixa eu acessar meu GitHub. Vamos lá. Tá aqui. Então, clonei meu repositório do código que está lá no GitHub. Se eu pegar essa demonstração que eu acabei de fazer aqui, vendo aqui na parte de código, como a gente fez a build do GitHub, meu código está vazio, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse repositório do VSTS aqui no meu repositório local. Tá? Eu não posso utilizar o Orange, eu vou colocar aqui VSTS e vou fazer um push para lá. Só que aqui não é Orange, vai ser VSTS. Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu simplesmente tirei o código meu do GitHub e joguei aqui para o VSTS. De quebra, assim, vocês aprenderam a como fazer uma migração com o histórico do GitHub ou de qualquer outro Git para o VSTS. Na verdade, de Git para Git aqui. Legal? Então, assim, isso aqui não faz parte da demo, mas foi só para simplificar um cenário meu. O que eu vou fazer agora? Vou lá na minha build. Estou voltando um pouquinho na demo anterior ainda para facilitar essa próxima demo. O que eu vou fazer? Vou editar essa build. E agora, como eu tenho código local, eu não preciso mais fazer a build do GitHub. Eu venho aqui no meu Get Sources e falo, olha, o código fonte ele já está aqui dentro. Então, simplesmente pego o código fonte que está aqui. Vou selecionar o repositório, Branch Master, Save and Kill. E vai rolar minha build aqui. Beleza? Está rolando minha build número 2. Beleza, vamos esperar acabar essa build aqui também. Beleza, a gente pode ver aqui que a build funcionou. Então, a migração do código do GitHub para o VSTS funcionou, tranquilo. E o que a gente vai ver agora aqui? Deixa eu voltar na minha definição de build. Vou editar. Tá? E agora sim começa a demo de verdade. O que eu fiz aqui agora foi simplesmente uma preparação para simplificar a demonstração. Tá? Mas quando eu estou na minha definição de build, eu consigo ver qual que é o código dessa definição de build. Basta clicar aqui no meu canto direito, envio YAML, e aí eu vou ver, tá vendo? Ó, isso daqui é um arquivo, um formato YAML. Então, recursos. Quais são os recursos que eu tenho? Né? Eu estou utilizando o próprio repositório. Qual fila que eu vou utilizar? Essa fila de host de build. O que precisa? MS Build, Visual Studio e Test. Aí eu tenho uma série de alertas aqui, né, que eu preciso definir essas variáveis, e aqui eu tenho os passos. Então, eu tenho no get, o build, tenho o teste, assim, aquilo que a gente comentou que é bem fácil de ler. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código aqui, e agora eu simplesmente posso criar um arquivo que ele vai gerar uma build nova para mim. Né? Então, deixa eu ver o que eu tenho de build aqui agora. Tenho apenas uma build, certo? Venho aqui no meu código fonte e vou criar um arquivo. Eu poderia simplesmente criar um arquivo blah.yaml, né?
lá ponto .yml, só que se eu seguir uma convenção que é ponto vsts-ci.yml, que é basicamente VSTS, Continuous Integration YAML, quando eu faço isso, ele já gera uma build para mim, automaticamente. Tá? Então, vou criar esse arquivo, ok? Vou colar o código aqui. Então, aquela build minha, eu copiei o código dela, tá aqui. Obviamente, eu tenho que ajustar essas variáveis, senão vai dar pau, tá? Já vou ajustar, vai dar pau, já adianto a primeira vez, né? Porque eu não configurei as variáveis ainda. Mas tá descrito aqui o meu YAML. Vou comitar esse cara, né? E assim que eu comitar, o que é legal? Ele já vai aparecer uma nova build para mim aqui. Isso é fantástico, ó. Definições de build. Acabei de ganhar uma nova definição de build, tá aqui. E se eu for olhar o que essa build faz, né? Basicamente, só tem uma atividade, que na verdade não é nenhuma atividade, né? Só tem o apontamento para onde está o meu arquivo de build aqui, o meu YAML, né? Então, ele vai baixar as fontes, da onde eu especificar. Esse cara só está funcionando com VSTS, Git, GitHub ainda por enquanto. E, enfim, vai executar o que tiver aqui. Beleza? Na verdade, ele já está executando. Vamos ver aqui o status dessa build, mas provavelmente ele vai falhar. A hora que ele for executar a build, nesse passo ele vai falhar porque ele não tem as variáveis ainda, né? Aí a gente vai pegar a mensagem de erro, fazer alguns ajustes e pronto, minha build está funcionando. Beleza? Tá aqui, deu um pau, vamos ver o que aconteceu, né? Ele não achou conteúdo de uma variável, que é essa variável aqui, parameters.solution. Então, vou pegar essa variável, vou entrar aqui na minha definição de build, vou aqui em variáveis, build configuration, build platform, e essa aqui que a gente já tinha. Configuration, modo release. Platform, NCPU. E a solução, ele vai pegar qualquer solução que tiver no meu projeto. Esses três caras definidos é o suficiente para ele funcionar. Vamos ver aqui agora. Beleza, tá aqui, funcionou. Funcionou parcialmente, eu esqueci de configurar um último parâmetro lá, que era o servidor de símbolos, mas isso não é pré-req para funcionar, então foi dado com sucesso. Então a gente viu como gerar um script YAML a partir de uma build já existente e como criar de forma automática um arquivo que já vai gerar uma build. Aí você vai perguntar, pô André, mas e se eu tiver mais de uma build assim, como que faz? Ele só gerou uma. Então, o que você pode fazer? É bastante simples também. Assumindo que eu já tenho o meu arquivo YAML pronto, eu venho aqui, nova definição de build, e a primeira opção, uma vez que eu escolhi meu repositório, né? A primeira opção que aparece para a gente é aqui, ó, config as code, YAML, antes de qualquer outro tipo de template aqui. Então, selecionei esse cara, né? Quero fazer uma build YAML. Ele vai perguntar, onde que está? Venho aqui, seleciono o meu arquivo YAML, que eu posso ter vários, e está pronto. É só salvar, está funcionando. Então, a gente viu como gerar o YAML, como criar uma build utilizando aquele atalho, né, que ele já vai gerar a definição de build para a gente, mas se eu quiser gerar a definição de build manualmente, apontar para um outro arquivo que não segue aquela convenção, eu consigo também. Bastante simples e extremamente útil para reaproveitar código e colocar a prática de config as code em prática. Legal? Vamos agora para a nossa última demo, que vamos voltar aqui, Approval Gates. Tá,
E o que é esse tal de Approval Gates? Vamos pensar no seguinte cenário. Você tem na sua empresa 3 ambientes: desenvolvimento, homologação e produção. Aí você fez o seu código, fez a build e consegue implantar normalmente no ambiente que deve, porque é um ambiente mais liberado, até aí tranquilo. Só que você tem uma regra na sua empresa que, devido ao ambiente de homologação ele ser um pouco mais restrito, quem tem que aprovar é um gerente. Daria para você implementar isso com aprovações manuais. VSTS, TFS, tem isso há muito tempo já. Basta você colocar o nome, o e-mail do seu gerente. Assim que chegar naquele ambiente, ele recebe um e-mail, ele vai lá e aprova e segue o fluxo. Até aí não tem nenhuma novidade, isso já funciona há muito tempo. O problema é o que pode acontecer com o que aconteceu com um cliente nosso. Ele tinha esse mesmo pipeline e quem aprovava era um arquiteto, só que esse arquiteto é um cara muito ocupado, assim, ele ficava o tempo todo em reunião e às vezes ele ficava 4 horas ausente e o PO querendo homologar no ambiente dele de homologação, né? E aí a gente chegou para o arquiteto e conversou: cara, o que você valida, assim, né, para a gente tentar melhorar esse processo? Aí ele falou: olha, eu valido se o código tá bom, então eu dou uma olhada lá como é que tá o SonarQube, o report dele, se não tem nada crítico. Eu vejo se a build tá ok, se o teste tá funcionando. Se eu não tenho nenhum teste, eu não tenho nenhum problema de qualidade, eu aprovo. Aí eu falei: cara, mas isso dá para automatizar. Assim, se eu conseguir automatizar esse processo, você me deixa fazer a aprovação automática? E ele liberou, tá? Então, basicamente é isso que o Approval Gates faz. A gente foi lá e configurou os passos. Olha, se a build tiver o status de sucesso, se nenhum teste de unidade quebrar, e se o SonarQube passar de 80% e não tiver nenhuma falha grave, aprova automaticamente. E é isso que a gente vai ver um pouquinho agora no Approval Gates, beleza? A diferença é que, assim, eu posso colocar esses gates de aprovação de várias formas. Ele suporta monitorar um status do Azure, algum recurso do Azure. Se eu quiser fazer algo bastante complexo, rodar, por exemplo, scripts para verificar a saúde do meu ambiente, eu posso criar isso através de uma Azure Function e linkar aqui. Ou eu posso fazer algo tão simples quanto: cara, consulta uma lista de bugs e vê se tem algum bug ativo. Se tiver algum bug ativo, eu não quero mover para o próximo ambiente. Beleza? É isso que o Approval Gates faz. Vamos ver esse cara na prática, então. E para isso eu vou continuar com a demonstração anterior. Apenas recapitulando aqui, a gente tinha na demo anterior uma build que pegava o código do GitHub, que depois a gente fez a migração desse código do GitHub para o Git dentro do VSTS, e por fim a gente fez um ajuste na definição de build para pegar o código do Git do VSTS. Então, essa definição de build aqui, o que ela faz? Ela pega o código do Git e faz a compilação, porém eu não tenho o deployment ainda, que é o cara que a gente vai criar agora, beleza? Vou pegar essa última build aqui e vou criar o deployment para ela. Por que eu gosto de utilizar esse atalho e não fazer o processo normal aqui pelo menu de build e release? Porque aqui ele já configura alguns passos adicionais para mim. Por exemplo, essa primeira parte aqui, que é a seleção do artefato e configuração do Continuous Deployment, já vem pronta quando eu clico através da build. E aí eu tenho que me preocupar simplesmente com a criação dos meus ambientes. Para essa demonstração, eu vou pegar um template em branco e vou chamar esse meu ambiente de dev. E eu vou adicionar um outro ambiente, também em branco aqui, empty. Empty, e vou chamar ele de homolog, ok? Poderia selecionar algum template, ou poderia entrar aqui nas fases e falar: olha, eu preciso adicionar alguma coisa de Azure, fazer um deployment do Azure, e selecionaria alguma opção aqui. Mas para esse fim, eu só quero validar o Approval Gates. Então, vamos imaginar que eu tenho meu artefato, tenho meu ambiente 1 de dev, meu ambiente 2 aqui de homolog, e agora eu quero configurar o Approval Gates. Então, eu vou clicar aqui, né, nessa opção de Pré-Deployment Conditions, e aí o que eu quero fazer? Vou selecionar a opção de Gates,
esse botão, esse asterisco significa que ele está em preview, então você vai ter que acessar Preview Features aqui e habilitar para aparecer essa opção, ok? Uma vez que ela está habilitado, ele vai perguntar, assim que chegar nessa fase de homologação, quanto tempo eu vou esperar? Não quero esperar muito não, quero esperar apenas 1 minuto, ok? Beleza, então esperei 1 minuto, o que eu vou fazer em seguida? Eu vou chamar uma consulta, essa consulta eu vou especificar aqui qual é, que é MyBugs, e aí se em MyBugs tiver qualquer coisa diferente de 0, ele vai ficar travado aqui. Então, revisando o pipeline, recebi uma build, tem um artefato, disparo automaticamente meu processo de dev, chega aqui em homologação, ele vai ficar esperando se eu tenho algum bug. Se tiver algum bug, fica travado, se não tiver bug, ele faz a aprovação automática, ok? Eu tenho outras opções aqui, por exemplo, na parte de avaliação, né? Se der pau a primeira vez, por quanto tempo eu vou ficar esperando a segunda vez, né? Então, espera 1 minuto também. Na verdade, para esperar, tem que esperar no máximo 5, no mínimo 5 na reavaliação. E aí, se depois de 24 horas eu não conseguir, o bug não for resolvido, ele dá timeout e encerra todo o processo, ok? Então, está configurado aqui, salvei e vou iniciar nossa release. Antes de reiniciar a release, eu preciso criar um bug, né? Senão eu não vou conseguir reproduzir. Deixa eu acessar aqui meus work items. Vou criar um bug novo. Vou chamar isso aqui de bug approval, bug demo gates. Beleza, está associado comigo. Então, só para testar se tem alguma coisa naquela query que a gente acabou de associar, vou acessar aqui, Shared Queries My Bugs, está aqui aparecendo. Então, isso daqui vai impedir o meu ciclo de funcionar. Vou voltar aqui para releases agora. E vou criar uma nova release. Beleza, nova release funcionando. Tá aqui, tá enfileirada. Então, começou a executar. Acabando esse processo que está automático, ele vai rodar essa condição aqui, que é vai verificar os pré-deployment gates. Se falhar, e a gente espera que ele falhe, né, porque eu tenho um bug, ele vai vai entrar numa outra onda e vai ficar esperando 5 minutos. A cada 5 minutos ele faz uma nova verificação, e aí a hora que o bug for corrigido e sair daquela lista, ele implanta. Vamos atualizar aqui, ver se esse cara já foi. Tá rodando aqui. Beleza, foi. E agora ele está inicializando os gates. Ele vai esperar 1 minuto, né? Então, vai começar aqui, ele está indicando, vamos atualizar de novo. Já deve estar nos 40 segundos, é isso aí. Aquela mágica do vídeo, já estamos nos minutos finais, faltam 6 segundos, 3 segundos, e ele deve começar a avaliação. Dá um refresh aqui. Tá aqui, então ele fez a avaliação. Viu que tinha um bug e o fato de ter o bug não deixou seguir com o processo. Aí ele disparou uma nova reavaliação que vai acontecer daqui a pouco. Daqui 2 minutos ele continua e ele vai ficar nesse tempo até dar o timeout de 24 horas. A hora que a gente for lá cancelar o bug e ele rodar a validação, não tiver nada, ele segue com o processo e é esse cara que é o Approval Gates. Beleza? Então, voltando para os slides aqui para a gente finalizar. A gente acabou de ver o Approval Gates e a ideia aqui era apresentar uma visão geral de CI/CD, o que é o DevOps, apresentar o DevOps Project e mostrar que é muito fácil nos dias de hoje a gente criar um pipeline inteiro, independente de qual seja o runtime, o framework, onde que ele vai ser hospedado. A gente viu aqui que em 5 minutos dá para fazer tudo isso, beleza? E depois mostrar algumas novidades que ainda estão em preview, como o Release Gates, como o YAML Builds. Legal?
Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, deixem suas perguntas que eu vou respondendo conforme vou recebendo. Legal? Obrigado e até a próxima.